Você já teve experiência alguma vez de Deus falar para você que você está pressionando Ele? Pois bem, eu já. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu não caminhava com o Senhor ainda, e eu lembro que eu estava assim, numa rebeldia muito grande, dando muito trabalho para minha mãe. E eu lembro que a minha mãe falou, mas ainda assim eu ouvia ela, né? Eu era desobediente, assim, na questão da rebeldia. Tinha, tava caminhando com uma companhia e tudo mais. Uma companhia, assim, vamos dizer assim, eh, ali onde eu morava ali, né? Lá nos anos 90, né? E a minha mãe falou assim: vamos na igreja comigo, né? Era cultos de quarta-feira, Assembleia de Deus, né? E era culto nessa quarta-feira, sempre tinha algum irmão assim de fora, né? E ia ter uma irmã lá de fora, lá uma convidada. E essa era sempre esses cultos de quarta-feira de manhã eram cultos assim mais voltados para oração. Então eu fui, acompanhei minha mãe e a minha mãe falou assim: "Vamos lá, faz a tua parte, que Deus faz a dele, dá o teu passo, que o Senhor dá o passo dele". Então eu fui, cheguei lá, a irmã pregou tudo, né? E eu esperando Deus falar comigo e Deus não falou comigo. E eu fiquei muito bicuda, sabe? Fiquei brava, fiquei chateada, pensando, dei meu passo e Deus nada de dar o passo dele. Então, no final do culto, quando o culto acabou, a minha mãe chamou a irmã para orar por ela. Então a irmã chegou até onde nós estávamos e, e ela perguntou para minha mãe se eu era filha dela. E minha mãe falou que sim. E então ali ela entregou uma palavra para mim. Eu já até contei essa história aqui, mas para dar o contexto aqui no assunto. E então ela entregou uma palavra para mim quando eu tinha 17 anos de idade. A partir daí, eu não deixei mais o Senhor em paz, porque o Senhor me fez, vamos dizer assim, me fez algumas promessas ali. E o Senhor falou que eu ia ser um atalaia dele, que o Senhor ia me usar no meio do louvor. Ele falou que o meu louvor ia ressuscitar que meu louvor ia ressuscitar os mortos. Falou um monte de coisas assim que até hoje eu não sei o que isso significa, para ser bem sincera, sabe? Eu imagino que deva ser, eu não sei que momento vai ser isso, porque eu nem louvo, né? Eu louvo aqui, eu e o Senhor aqui no meu quarto. Eu não sou cantora, nem pretendo. Eh, mas eu imagino que devia ser algo na questão espiritualmente falando, né. Mas assim, eh, mas eu lembro que eu fiquei a partir dali então, dos meus 17 anos, eu achei que aquilo já ia acontecer instantaneamente na minha vida. E então eu comecei a orar e pedir para o Senhor fazer aquilo na minha vida então. E eu orava, e eu pedia para Deus, e eu não co e não pense que eu aceitei Jesus ali, não, eu não aceitei Jesus ali, isso foi em 92, mais ou menos, 91, deixa eu ver, 92, 93, acho que foi ano 93, por aí. E eu fui aceitar Jesus em um ano de 2000, então aí uns 7 anos após, aí que eu fui entregar minha vida para Jesus. Só sei que durante lá de 93 a 2000, eu fiquei incomodando o Senhor com essa história. No ano de 2000, um dia, eu lembro que eu passei por uma situação difícil em casa, um problema familiar, né? Não com meu esposo, mas familiar,
pro lado de pai e mãe, essas coisas. E eu lembro que eu ouvi algo e aquilo me entristeceu muito, me machucou demais. E eu estava indo para a igreja nesse dia e eu fiquei muito, aquilo me machucou demais. E eu lembro que o Senhor, eu lembro que o pastor que estava pregando no dia, ele falou bem assim: hoje eu tenho que entregar uma palavra para alguém, mas o culto hoje nem vai servir para você, ele disse. Porque Deus vai ter uma palavra específica para você no final do culto. Porque Deus tá vendo como tá o teu coração hoje. E então o Senhor e o Senhor estava falando comigo naquele dia. E então o Senhor renovou tipo assim, o Senhor falou que nem era para eu estar viva, que o Senhor me livrou da morte. Então, falou várias coisas sobre mim, né? Da época que eu não caminhava com o Senhor, né? Então, depois do culto, a gente foi na casa do pastor, nós éramos muito amigos, né? E esse pastor tá com Jesus hoje, né? Foi o pastor que nos ganhou para Jesus, o pastor Isaías. Nós estávamos na casa dele e eu fui comentar com ele. Falei: pastor, o senhor estava falando de mim naquela hora? Ele falou assim: o tempo inteiro era de você. Porque no final do culto, quando ele chamou para ir lá na frente a pessoa, eu fui, mas foi mais pessoas junto, né? Então eu fiquei pensando: será que era comigo mesmo que o senhor estava falando? Ele falou: não, era com você, especificamente com você. Ele falou assim: mas Deus mandou dizer para você parar de pressionar ele. Que o que ele diz que vai fazer, ele vai fazer, mas no tempo dele. E ele vai fazer muito além do que ele disse aquele dia. O que ele te prometeu, ele vai fazer muito além daquilo. Mas no tempo dele. Pare de pressionar ele. Ele disse para você parar de pressionar ele. Gente, eu nunca imaginei que a gente seria capaz de pressionar ao Senhor. E o nome do nosso devocional de hoje se chama Não Me Apresse. Então não teve como eu não trazer essa parte da minha história, porque eu fiz isso, eu pressionei o Senhor. A palavra do Senhor é em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então o Senhor, nós somos uma obra-prima para o Senhor. O Senhor nos criou assim no coração dele em primeiro lugar, né? Como uma obra preciosa. Pensa assim num museu de uma pintura cheia de detalhes. Então, o pintor, quando ele pinta uma tela, pensa numa tela a óleo, é cheio de detalhes. O tanto de cores que vai ali, o tanto de detalhes que vai ali. Você não apressa o autor da obra. Você não fala: ai, vai logo com esse negócio aí. Não. Tem telas que levam anos para o pintor terminar de pintar. Assim é o Senhor na nossa vida. O Senhor, ele não tem pressa para terminar a obra, boa obra que ele começou em nós. Então, o Senhor não quer que a gente fique apressando ele, porque nós precisamos de ajustes ao longo de toda a nossa vida, porque nós não somos perfeitos, né?
Paulo fala, né? Até alcançarmos a estatura de varão perfeito, né? Claro que tá falando de varão, de homem, né? No caso ali, não especificamente a figura masculina, né? De homem e ser humano. Para alcançarmos aquilo que, a perfeição daquilo que o Senhor quer para nossa vida. E o dia que nós estivermos perfeitos, o Senhor recolhe a gente, né? Aí a gente vai estar perfeito demais para estar nessa terra. Então, a gente não pode se incomodar que o Senhor está trabalhando em nós. Então, às vezes, o Senhor vai dar uma descascadinha aqui, vai dar uma apagadinha ali, vai dar uma pintadinha por cima aqui. Se você já viu alguém pintando uma tela, o pintor pintando a tela, ele vai fazendo ajustes ao longo da pintura, até ficar algo perfeito. E assim é o Senhor na nossa vida. Ele quer que nós fiquemos perfeitos para Ele. Então, o Senhor quer que a gente dê espaço para Ele trabalhar. Ele não quer ficar ali pressionado, com gente em cima ali, sabe, abafando ali, não deixar Ele trabalhar em nós. O Senhor, Ele quer que nós deixemos Ele à vontade para trabalhar em nós. Então, assim como Ele me disse uma vez, pare de me pressionar, é porque isso realmente acontece. Eu estava literalmente pressionando o Senhor, querendo que Ele fizesse logo o que Ele prometeu, e o Senhor estava trabalhando em mim, e Ele ainda está trabalhando em mim. Eu estava vivendo literalmente esta palavra. E o Senhor falou isso para mim. Pare, deixa eu trabalhar, mulher. Não tá na hora ainda. Gente, com certeza absoluta não tava. Isso foi há 26 anos atrás, praticamente. 25 anos atrás isso aconteceu. E eu ainda não tô pronta. Pensa só. Então, o Senhor, Ele precisa de tempo para trabalhar conosco, né? Então, até que o Senhor fique 100% satisfeito conosco, né? Nós precisamos colaborar com o Senhor, nós precisamos confiar nele, que Ele está fazendo um trabalho assim incrível em nós. E com certeza a gente vai gostar do resultado. Eu tô brincando, né? Que a gente vai ficar perfeito e o Senhor vai recolher a gente, né? Mas eu acredito que se a gente realmente ficar perfeito, não que isso não vai acontecer, tá? Porque eu acredito que se a gente ficar muito perfeito, a gente não serve para esta terra, né? A gente não vai combinar com essa terra, né? Se a gente ficar perfeito. Mesmo porque perfeito foi só Jesus, né? Mas pra gente chegar naquilo que o Senhor sonhou para nossa vida, né? O plano perfeito do Senhor para nossa vida. E uma maneira da gente chegar o mais próximo daquilo que o Senhor sonhou para nós é estarmos em comunhão com Ele. Quanto mais perto dele nós ficarmos, melhor é, porque a gente vai saber o que Ele quer de nós. Porque daí Ele vai nos alinhando à vontade dEle. Porque o Espírito Santo nos molda. A gente ouve o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo diz para nós o que Ele quer de nós. A gente não fica sabe, quando como se fosse assim. É mais fácil a gente ouvir o Espírito Santo nos dizer o que Ele quer do que as coisas irem acontecendo e a gente tá passando pela transição sem saber o que está acontecendo. Sabe? A gente tá passando por dificuldades, a gente tá passando por coisas e a gente... Nossa, o que está acontecendo?
é porque a gente não tá, com intimidade o suficiente, não tá ouvindo o Espírito Santo falando conosco. Então a transição está acontecendo sem a gente ouvir o que está acontecendo. E é diferente quando a gente ouve o Espírito Santo, porque essa correção vem aqui dentro. O Espírito Santo chega e fala: você tem que mudar essa tua atitude. Isso precisa ser mudado. O Espírito Santo traz dentro de nós, traz na nossa mente, traz dentro de nós a raiz do problema. E a gente é tratado na hora. Eu sei porque eu estou sendo tratada dessa forma. O Espírito Santo traz na minha memória coisas, raiz de problemas, raiz de coisas que precisam ser tratado em mim, curado. E isso é tratado na hora, instantaneamente. Então são curas imediatas. Eu não preciso passar por um longo período de sofrimento e transição. Não. Mas por quê? Busca diária para o Senhor fazer essa transformação. Então, tudo depende de nós. O tempo que vai levar para essa obra ficar pronta depende muito de nós também, da nossa participação nesse trabalho todo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Então, deixe o Senhor trabalhar em você. Que Deus abençoe seu dia, que o Senhor abençoe a sua vida. Que o teu dia seja maravilhoso, com muita presença do Senhor. Que você fique atenta à voz do doce e amado Espírito Santo. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.